meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou a professora de Ciências do 7º ano e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, eu gostaria de deixar um abraço bem especial para todos os meus alunos da Escola Municipal Marcílio Flávio Rangel. Eu estou morrendo de saudade de vocês, espero que em breve possamos nos reencontrar novamente. Mas, voltando à aula. Bom, pessoal, vocês que já assistiram a aula nesse formato, vocês já sabem como funciona, né? Então, sentem aí num local confortável da casa de vocês. Eu vou pedir que vocês peguem o caderno de vocês, tá bom? Peguem uma caneta, um lápis para anotar os principais pontos dessa aula, tá bom? Combinado? Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre indicadores de saúde pública. Aí você pode se perguntar, o que eu tenho a ver com saúde pública? E o que ciências tem a ver com saúde pública? Você vai ver que você tem tudo a ver e ciência também, tá bom? Então vamos lá para a aula. Pois bem, pessoal, e falando um pouco de saúde pública, a saúde ela é defendida pela Constituição Federal. A Constituição Federal é um conjunto de leis e deveres do nosso país, tá bom? Do Brasil. E olha só o que fala a Constituição Federal da saúde pública. A Constituição Federal fala que a saúde, tá bom? Deixa eu só pegar um apontadorzinho aqui, rapidinho. Então, a saúde é direito de todos e dever do Estado, tá bom? Então, olhem, prestem atenção. A saúde é um direito meu, de vocês, de todas as pessoas. E é um dever do Estado, um dever dos governantes, tá bom, pessoal? Que é garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visam a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, de quem que é o direito da saúde, gente? O direito da saúde é um direito de todos, é um direito universal e é um dever do Estado, tá bom? Guardem essas duas informações. Pois bem, pessoal, e a saúde pública, ela visa alguns objetivos, ela tem aí alguns objetivos que precisam ser cumpridos, tá? Um deles é a prevenção de doenças. Como é que eu consigo prevenir doenças? Bolando campanhas, tá bom? Para prevenir essas doenças, tá bom? Então, uma forma mais fácil de prevenir doença é informando a população, tá? Como essas doenças precisam ser prevenidas, ou também bolando estratégias de prevenção dessas doenças, tá certo? Mas se a doença chega, eu preciso fazer o que com ela? Eu preciso tratar essa doença, não é? Se eu previno a doença, mas beleza, a doença chegou. Então, uma forma de combater aquela doença é tratando ela. Então, primeiro objetivo, prevenção de doença. Segundo objetivo, tratamento de doença, tá bom? E um outro objetivo da saúde pública é a mensuração, tá bom? Da qualidade do ar, da água e do alimento. Será que esse alimento que a gente está consumindo está no prazo de validade correto? Será que ele não tem algum composto que é tóxico ao nosso organismo, que pode causar algum mal ao nosso organismo? Então, tudo isso é a saúde pública que vai lá definir, tá bom? Que vai lá, observa se aquele alimento está no prazo de validade correto, se podemos comer ele normalmente. Além disso, a qualidade da água, se na água tem algum composto que faz mal à nossa saúde, tá bom? Então, tudo isso é um objetivo da saúde pública, tá certo, pessoal? Perfeito. Aqui no Brasil, nós temos um sistema que ele é responsável pela saúde pública aqui do Brasil, tá bom? Que é o SUS. SUS é a sigla para Sistema Único de Saúde. O SUS é um sistema grandioso e um sistema muito complexo também, e é um dos sistemas de saúde mais complexos do mundo, tá, pessoal? Então, o SUS é muito importante mesmo. Por quê? O SUS abrange desde consultas simples, você vai lá na UBS do seu bairro, né? Você vai lá, se consulta com o médico, né? Se você, por exemplo, sentiu alguma dor, uma dor no estômago, você vai lá na UBS, vai ter um médico, você vai se consultar, né? Isso se for uma UBS, no caso é pública, faz parte do sistema público, então
Isso é uma consulta, tá bom? Então, isso é obrigação do SUS, isso abrange aí o Sistema Único de Saúde, tá? Além disso, o SUS abrange coisas que são importantes e que são únicas desse sistema, como, por exemplo, o transplante de órgãos. O transplante de órgãos, aqui no Brasil, ele só acontece por causa do SUS. Então, se uma pessoa precisa de um transplante do coração, por exemplo, o coração daquela pessoa precisa ser trocado, então ela precisa fazer um transplante. O transplante só acontece por causa do SUS, tá bom? Então é o SUS que vai estar mediando aí esse processo de transplante desse órgão e de todos os outros órgãos. Então, transplante de órgãos aqui no Brasil só acontece por causa do SUS. Então, olha só a importância do SUS. Além disso, o SUS também abrange a vigilância sanitária, tá bom? Então, a vigilância sanitária está exatamente relacionado com a qualidade dos alimentos, qualidade dos produtos, tá bom? Isso também é uma obrigatoriedade do SUS, tá? E também as vacinas, tá bom, pessoal? Então, as vacinas, elas são aplicadas na população devido ao SUS, tá certo? Então, olha só a importância, a grandiosidade desse sistema. Então, o SUS é muito importante, defendam o SUS, tá bom? Perfeito, mas vamos voltar falando um pouquinho aí dos indicadores de saúde pública. Quando eu falo indicador, você pensa o quê? Algo que indica, não é isso? Algo que aponta algo. Então, os indicadores de saúde pública, eles vão indicar como que está a saúde pública, tá? Através de análise de gráficos, de parâmetros que vão ser observados, tá bom? Então, a definição de indicadores de saúde pública é a seguinte: são medidas que vão conter informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como o desempenho do sistema de saúde. Olha só, desempenho do sistema de saúde. Então, eu sei como anda o sistema de saúde daquele país, daquele estado, daquele município, de acordo com os indicadores de saúde pública. Tá bom? Então, são uma análise de diversos objetivos, diversos parâmetros, tá? Diversos gráficos que vão indicar se aquele sistema de saúde está bom ou está ruim, tá bom? O que precisa melhorar, tá? Então, são os indicadores de saúde pública que vão indicar quais as ações os governantes, o Estado vai ter que aplicar, tá bom? Para melhorar o desempenho daquele sistema de saúde, tá certo? Bom, pessoal, e os indicadores de saúde pública, eles também servem para que, quando eles são estudados, analisados, eles podem nortear as ações de melhoria de saúde, tá bom? E também de outros fatores. Como assim, professora? Como assim nortear e vai melhorar a saúde? Prestem atenção. Imaginem que uma determinada cidade está nascendo muitas crianças estão nascendo. Uma criança nasce aonde? Na maternidade, né? Só que nessa cidade só tem uma maternidade e a maternidade não funciona direito, não tem enfermeiro, não tem obstetra. Então, o que precisa ser feito nessa cidade? A construção de mais maternidades, não é isso? Então, como é que eu sei que precisa ser construído mais maternidades? Através dos indicadores de saúde pública. Então, é a partir disso que os indicadores de saúde pública vão nortear as ações que os governantes vão tomar. Tá certo, gente? Perfeito. Tá, professora, você está falando de saúde pública, de indicadores, mas quais são esses indicadores? Existem basicamente 6 indicadores de saúde pública, tá, pessoal? São 6. Os demográficos, os socioeconômicos, os de mortalidade, fatores de risco e morbidade, recursos e cobertura. Nós vamos falar de cada um deles, tá certo? Bom, iniciando aí pelos indicadores demográficos. Os indicadores demográficos, eles estão relacionados ao número de habitantes. Então, eles vão estar relacionados aí com a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade. Bom, a taxa de natalidade indica o número de crianças que são nascidas vivas em um ano. Então, quanto de criança que nasceu naquele ano, tá? Naquela cidade, naquele município, naquele estado, tá certo? Então, a taxa de natalidade vai indicar isso.
E por que isso é um indicador de saúde pública? Exatamente pelo exemplo que eu dei para vocês inicialmente. Se está nascendo criança, as crianças precisam nascer numa maternidade com estrutura para ampará-las, não é isso? Então, a partir desses indicadores de quantas crianças estão nascendo, os governantes vão tomar mais ações. Se as crianças estão nascendo, elas precisam receber vacinas, né, imunobiológicos para protegê-las. Então, quantas vacinas eu preciso produzir para aplicar naquelas crianças? Então, tudo isso serve para nortear essas ações que os governantes vão tomar. Então, a taxa de natalidade faz parte aí de um indicador de saúde pública, que é o indicador demográfico, tá certo? Bom, pessoal, e aqui eu trouxe um gráficozinho, tá? Que mostra os registros de nascimento, tá bom? Do Brasil de 2015 até 2020. É bastante recente, tá? Então, olha só, prestem atenção. O número de crianças que nasceram no Brasil, ó, varia, né? Vai de 2,3 milhões até 2,6 milhões. Então, é um número basicamente, mediamente igual, né? Mas nós podemos observar que nem sempre foi assim, nem sempre esse número, esse nascimento de crianças foi dessa forma. Olha só, em 1950, lá no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, tá? Olha a quantidade de criança em média que nascia. 4,5 milhões em média, tá? Diferentemente de hoje em dia, que nasce em média aí 2 milhões, tá bom? Então, isso está relacionado com vários fatores, tá? São vários fatores, é muito amplo e muito complexo. Então, eu quero que vocês prestem atenção que nem sempre foram assim. Então, nem sempre as mesmas estratégias que eram tomadas em um ano vai servir para o outro ano. Tá bom? Então, é por isso que esses indicadores, eles precisam ser continuamente aí atualizados. Então, os governantes, eles precisam atualizar esses dados continuamente, tá certo? Perfeito, gente. Então, vamos continuar. Um outro indicador demográfico é a taxa de fecundidade, tá bom? Saiu um pouquinho borrado aí para vocês, que eu acho que é outra formatação, mas não tem problema, é taxa de fecundidade, tá bom? Esse segundo quadradinho. Então, a taxa de fecundidade vai dizer a quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida fértil, tá bom? Então, quantos filhos uma mulher vai ter em sua idade fértil? Então, a taxa de fecundidade tem como fazer aí essa análise, tá? E a gente pode perceber que a taxa de fecundidade no Brasil, ela teve um declínio, ó. Em 1940, a taxa de fecundidade, a quantidade de filhos que uma mulher teria na sua idade fértil era basicamente aí, ó, 6,16 milhões. E aí isso foi baixando até, tá bom? Até 2,3. Então isso está relacionado diretamente com a taxa de natalidade também, tá bom? Perfeito, gente. E como eu falei para vocês, essa taxa de natalidade, fecundidade, que é um indicador demográfico de saúde pública, tem vários fatores que fazem com que ela aumente ou baixe. Por exemplo, hoje em dia a mulher está mais inserida no mercado de trabalho, então é por isso que ela tem menos filhos. E assim sucessivamente, tá certo? Tá bom. Então, um outro indicador de saúde pública é o indicador socioeconômico. Aí você pode se perguntar, professora, o que indicador socioeconômico tem a ver com saúde pública? Tem tudo a ver, tá? Porque no indicador socioeconômico está inserido a taxa de analfabetismo, a proporção de pobres e também de desemprego. Aí você pode se perguntar, o que analfabetismo tem a ver com saúde pública? Tudo, tá? Imaginem que em uma determinada cidade, o secretário de saúde pública quer fazer uma campanha para estimular a vacinação nas pessoas. E aí ele pensou, nossa, vamos distribuir panfletos, vamos colocar outdoor na cidade. Mas aquelas pessoas não sabem ler. Como é que elas vão ler os panfletos? Como é que elas vão ler os outdoors? Então, isso está relacionado com a saúde pública. Então, é preciso saber quantos analfabetos tem na minha cidade. Será que essa estratégia, esse panfleto aqui, vai atingir essas pessoas? Não, né? Elas não sabem ler. Então, vamos bolar carros de som, ou vídeos, ou algo mais informativo, algo mais visual. Tá bom, pessoal? Então, isso está relacionado exatamente com a saúde pública devido a isso. Tá certo?
O terceiro indicador de saúde pública é a mortalidade, tá certo? E aí abrange diversos tipos de mortalidade, como por exemplo a infantil, a neonatal, tá bom? Então a infantil, por que nessa cidade está morrendo tantas crianças? O que está acontecendo? Aí eles vão analisar diversos dados, diversos gráficos. Ah, as crianças estão morrendo devido a isso, tá? Ou devido a isso. Então, a partir disso, eles vão tomar ações, estratégias para fazer com que a morte dessas crianças reduzam, tá certo? Beleza. Um outro parâmetro que abrange aí ao indicador de mortalidade é a mortalidade neonatal. Então, são aquelas crianças que acabam de nascer. Por que elas estão morrendo? Será que isso tem a ver com os procedimentos cirúrgicos que são adotados no momento do nascimento dessa criança? Vamos analisar. Se for isso, vamos mudar a estratégia. Tá bom, gente? As doenças, tá bom? Quais são as doenças que estão relacionadas com as mortes das pessoas? Será que essas pessoas estão morrendo de diabetes? Ou será que são de outras doenças, tá bom? Então, o indicador de mortalidade indica exatamente isso, tá bom, gente? Certo. Um outro fator são os fatores de risco e morbidade. E aí, os fatores de risco e morbidade são vários, como, por exemplo, o álcool, o fumo, as drogas, viroses, aleitamento, diversos fatores que podem provocar a morte de uma pessoa, tá bom? Então, o álcool, ele vai atacar diversos órgãos, vai ocasionar problema no fígado e diversos outros sistemas, tá certo? Então, se uma população está consumindo bastante álcool, é provável que tenha muitas pessoas com problema de fígado, tá? Então, eu vou bolar estratégias para fazer com que o consumo de álcool reduza ou como que eu posso tratar as pessoas que estão com esse problema. De fumo, do mesmo jeito, de drogas, tá? As viroses, quais são as viroses que estão acometendo a minha população? O que eu posso fazer para que eu erradique essa virose, tá bom? Que essa virose, esse vírus desapareça. Ah, vacinação? Então vamos lá vacinar a população. Então é dessa forma que acontece, tá bom, pessoal? É a partir dos indicadores que os governantes vão tomar ações. Perfeito, gente. Um outro indicador, o quinto indicador, são os recursos, tá? Então, o que recurso tem a ver com saúde pública? Tudo, né? Porque para eu tomar ação, para eu tomar alguma ação, eu preciso de quê? De dinheiro, eu preciso de recurso, tá? Então, por exemplo, isso está relacionado ao número de profissionais de saúde, tá certo? Então, se eu sou secretário de saúde de uma determinada cidade, aí eu vou falar, olha, prefeito, a gente tem que construir 10 hospitais nessa cidade. Aí o prefeito, beleza, vamos construir 10 hospitais nessa cidade. Só construir os hospitais adianta alguma coisa? Não, eu tenho que contratar os profissionais de saúde que vão atuar lá naquele hospital, tá bom? Então, eu preciso ter recursos para isso. E os indicadores mostram exatamente isso, tá bom? Está relacionado com o número de leitos também, então, eu posso construir o hospital, mas se eu não disponibilizar leitos, o que adianta? Não é isso? Então, está relacionado com recursos. Isso também, os recursos abrangem o saneamento básico da cidade, tá bom? Então, o saneamento é um fator que faz com que muitas doenças apareçam se ele for desenvolvido de uma forma errada, tá bom? Então, muitas doenças que não são para acontecer, elas acabam acontecendo devido ao mau saneamento, tá certo? Então, as pessoas podem ter uma diarreia aguda, por exemplo, porque o esgoto não está sendo bem tratado, está sendo jogado lá no rio, as pessoas estão tomando aquela água do rio. Então, diversos fatores. Então, o saneamento também está relacionado a isso, tá bom? E, por fim, o último indicador é a cobertura, tá? Então, a cobertura abrange o número de várias coisas, como, por exemplo, o número de consultas que foram realizadas naquele determinado hospital, naquela determinada UBS. Quais foram essas consultas? Ah, foram consultas do coração? Beleza, então, será que nós precisamos bolar estratégias aí de
reduzir ou de informar a população como que trata a doença do coração. Então, essa cobertura do número de doenças, do número de consultas serve para isso. Além disso, o número de vacinas também, né? Nós estamos aí todo instante ouvindo na mídia vacina, né? Vacina contra a Covid. Então, eu sei quantas vacinas eu devo destinar para a minha população através de todos esses indicadores, tá bom? Não é uma coisa aleatória, não é coisa que, vamos produzir milhões de vacinas. Não! Quanto daquela minha população precisa de vacina? Quantas pessoas existem lá que vão tomar a vacina naquela faixa etária? Entendeu? Então, é a partir dessa cobertura que vai ter essa organização, tá bom, gente? Perfeito. Então, nós vimos que os indicadores, eles são usados pelos governantes, tá? Então, por que os indicadores são usados pelos governantes? Porque a saúde é uma atribuição, é um dever do Estado, tá bom? Então, os indicadores, eles devem ser usados pelos governantes para eles tomarem decisões a partir desses indicadores e criarem políticas públicas eficazes que vão garantir o direito, aquele direito que a gente viu lá no início da aula, que é garantido pela Constituição Federal, que é que a saúde é um direito de todos, é um direito universal, tá bom? Então, todo mundo tem direito à saúde pública, tá certo, gente? Perfeito. Agora eu vou dar um tempinho, um minutinho, para vocês pegarem o caderno de vocês rapidinho, tá bom? Copiarem os indicadores de saúde pública no caderno de vocês, para vocês não esquecerem, tá bom? Então, nos vemos daqui a 1 minuto, tá certo? Perfeito, gente. Então, voltamos. E aí, vocês copiaram? Deu tempo de copiar? Espero que sim. Então, agora nós vamos para uma parte bem legal, que é a parte que eu estou chamando de exercitando. Vamos lá exercitar tudo que nós falamos na aula de hoje para eu saber se vocês aprenderam direitinho, tá bom? Então, olha só essa pergunta. A saúde é direito de todos e dever? Será de quem que a saúde é dever? Do hospital? Da família? Do Estado? Do SUS? E aí? A saúde é dever de quem? Eu vou dar 30 segundos, bem rapidinho, para vocês responderem aí de quem que a saúde pública é um dever, tá certo? Então, nos vemos daqui a alguns instantes.
Voltamos, pessoal. E aí, vocês responderam o quê? Que a saúde pública é um dever do hospital? É o hospital que tem que disponibilizar a saúde pública e analisar todos aqueles parâmetros? Não, né? O hospital é um local de tratamento dos doentes, mas antes eu tenho uma prevenção. Eu tenho a mensuração aí da qualidade do ar, da água e assim sucessivamente. Então, não é o hospital que é responsável de fazer isso. É a família? Também não, né, pessoal? A família, ela é assegurada por esse direito que é garantido pela Constituição Federal, tá bom? Então, não é um dever da família. É um dever do SUS? Não, né? O SUS é o sistema de saúde que abrange as políticas públicas, tá? Mas a saúde é um dever do Estado, dos governantes, tá bom? Então, letra C de coração era a resposta correta, tá bom? Perfeito, então vamos para a segunda perguntinha, bem fácil. A saúde pública é dever do Estado e visa o tratamento de doenças apenas que possam ser tratadas pelo SUS? Apenas o tratamento de doenças e a qualidade da água? A qualidade da água dos rios e o tratamento de doenças causadas pelo ar? A prevenção de doenças, tratamento de doenças, qualidade do ar, da água e dos alimentos? E aí? Vou dar novamente 30 segundinhos, tá bom? Para vocês responderem aí, tá bom? De que o que a saúde pública visa, tá bom? Então, até já. Bem, pessoal, voltamos. E aí, vocês responderam o quê? Que a saúde pública é um dever do Estado e visa, olha só, a prevenção de doenças. Se eu posso prevenir uma doença antes de tratar, então por que eu não faço isso? Mas se a doença chega, eu faço o que com ela? Trato ela. Além disso, abrange a qualidade do ar, da água e dos alimentos. Então, letra D de Débora. Então, vamos lá. Bom, vou deixar essa terceira questão aqui, tá certo? Então, eu vou finalizar com essa frase que eu gosto muito de Peter Pan, que fala o seguinte: os sonhos são como estrelas, você não pode tocá-las, mas se você seguir, eles vão guiar o seu destino. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Forte abraço, um beijo e até a próxima.